Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao 29º episódio do Fundace Cast. Esse é um espaço para falarmos sobre desafios de gestão, estratégias, atualizações e também para refletirmos sobre temas que ajudam gestores e profissionais no dia a dia de suas organizações de uma forma geral, no nosso caso aqui de organizações do setor público. É uma iniciativa alinhada à nossa missão de oferecer conteúdo de excelência e transformar vidas por meio da educação executiva. Meu nome é Ricardo Azevedo, coordenador do MBA USP Tecnologia da Informação aplicada à Contabilidade Pública EAD. É um prazer estar aqui conduzindo esse MBA aqui, esse podcast, junto com o professor Dr. Carlos Bonacin, também coordenador do nosso MBA. Um agradecimento especial aí pela parceria para o professor Carlos Bonacin. E para completar esse nosso bate-papo, nós temos aqui também, eu vou apresentar o nosso convidado, o professor Wagner Capelli. O professor Wagner Capelli tem mais de 28 anos de atuação na área de tecnologia no governo do estado do Pará. É coordenador de tecnologia do grupo técnico de CEAFIC, do GEFIN, que é o grupo de gestores de finanças estaduais aqui na nossa federação. É membro da Câmara Técnica da CETECONF do Tesouro Nacional, atuando ali como assessor técnico do GEFIN, e também tem larga experiência no acompanhamento de sistemas e transformação digital de uma forma geral dos entes. Possui graduação em redes de computadores, uma larga experiência, coordenador de sistema financeiro do estado do Pará desde em torno aí do ano 2000 e diversas outras atuações aqui profissionais na área de tecnologia. Então, obrigado novamente, professor Wagner, aí, pela sua participação conosco aqui desse bate-papo. Eu acho que é um tema extremamente relevante que nós vamos estar discutindo aqui, a transformação digital em governos locais, desafios, oportunidades e lições de implementação. Primeiro, boas-vindas, professor Carlos Bonacin. Nossa, é um prazer interagir com vocês, um ambiente extremamente fértil, uma discussão que é orgânica, né, professor Ricardo? Falar de pressões em relação a entregas, sistemas, dentre outras limitações de capacidade técnica para um país com dimensões continentais como o nosso, de fato, é de uma importância significativa. Vamos também tocar, né, em alguns elementos em relação a desafios, oportunidades, lições aprendidas, inteligência artificial. Então, é um momento muito rico de troca, é um prazer interagir contigo, professor Ricardo, e né, receber nesse podcast aqui a figura do professor Capelli, né? Uma referência, trabalha mão na massa mesmo, dia a dia, conhece as dores, tem essa forte interlocução aí, né, com esses sistemas contábeis, financeiros e suas contribuições, né? Agradeço demais a oportunidade, professores, e vamos seguir em frente aí com a interlocução, a interação aí com o professor Capelli. Muito bom, obrigado, professor Bonacin. Professor Capelli, uma saudação inicial aqui para o nosso podcast. Muito obrigado, professor Ricardo, professor Carlos. Para mim é uma honra podcast aqui. A gente trocar experiências aqui no setor público é muito importante, somente hoje em dia, porque a gente tem muita informação técnica e a gente fica preso no dia a dia do trabalho e a gente não troca as boas práticas, né? Então, eu acredito que os grandes órgãos gestores, a Secretaria do Tesouro Nacional, a Secretaria de Fazenda, né, e as de Finanças nos municípios, elas têm estado mais atentas a isso, né? A gente tem visto o crescimento da contabilidade pública até pelo reforço institucional que o Conselho Federal tem dado ao setor público, principalmente com o final lá da tradução, já estão fazendo as revisões, né, das ICSAs, né, as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Então é muito importante a gente poder compartilhar, é uma grande honra poder passar isso para todos os que estão assistindo, a gente poder olhar como é que está esse desenvolvimento e ver os pontos que a gente pode ainda se aperfeiçoar. Obrigado. Não, perfeito. Novamente agradecemos aí seu tempo, sua participação, sua larga experiência aqui, sem dúvida vai nos ajudar nessa discussão aí sobre transformação digital e todo
enfim, todo esse contexto de mudança aí que os governos, de uma forma geral, estão expostos, né? E aí, para introduzir aqui o tema, só trazer alguns pontos, eu acho que importantes, né? O que nós temos? Nós estamos acompanhando nos últimos, 20 anos, uma grande transformação digital nos governos, né? Fato. Mas a transformação digital, esse conceito, ele precisa ser entendido que colocar computadores não leva a uma transformação digital. No primeiro nível, nós tínhamos ali processos em papel, que ainda existem, processos, fluxos de informação, né, que depois foram, no primeiro nível, automatizados. Isso não é transformação digital. Muitas vezes eu troquei um papel por um envio de um PDF por e-mail. Por exemplo, isso é o primeiro nível de automatização. Depois tem um segundo nível, que também não é uma transformação digital. Alguns fluxos passam a ser revistos e eu passo a ter dados estruturados, eu passo a ter algum processamento de informação. Mas veja, os processos ainda permanecem com os mesmos fluxos que eles tinham antes. Só que agora eu tenho algum tipo de processamento. A transformação digital, que seria o terceiro nível, em que eu revejo os fluxos das informações, os dados passam a ser estruturados, reaproveitados, né? Então eu não informo a mesma informação em diferentes instâncias, né? Eles passam a ser automatizados. Em geral, as organizações públicas param ali entre o primeiro e o segundo nível e algumas aplicações chegam até o terceiro nível, que seria a transformação digital. E essa discussão é anterior à chegada recente dos modelos de inteligência artificial, né, LLM, e que nós temos visto essa revolução após aí 2022. Ou seja, até o conceito de transformação digital agora, com a chegada, com a popularização, né, a IA já existia antes, mas com a popularização com os modelos LLM, já passa a ser revisto. E aí nós temos diferentes níveis. Os governos, quando nós olhamos sobretudo para as entidades públicas de uma forma ampla no Brasil, prefeituras têm níveis e capacidades bem diferentes, né? Eles estão em estágios diferentes, mas elas possuem capacidades internas diferentes. Limitações, questões de dependência de fornecedores, a forma como a estruturação dos seus sistemas está realizada, que não podemos descontextualizar de um efeito de dependência do caminho. Porque, veja, nós temos aí modelos diferentes, entidades que têm software que são desenvolvidos internamente, são minoria, mas nós temos. Normalmente são grandes entidades, governos estaduais, capitais e grandes municípios de médio e grande porte, mas esse é o modelo. Nós temos um outro modelo, que é o dominante no Brasil, que é de software terceirizado, né? E nós precisamos, com contratação de empresas terceirizadas. E nós precisamos, então, ter em mente essas diferenças quando a gente discute a transformação digital. Quando nós olhamos para o contexto atual, né, olhando aí para a experiência da literatura, dos documentos técnicos sobre o tema, nós vemos que ainda existe um grande desafio de ausência ou necessidade de melhoria sobre a integração entre módulos e sobre sistemas. Um exemplo bem simples, serviços digitais ao cidadão, e-government de uma forma ampla, é um processo, é um movimento, e nós temos o uso interno, reaproveitamento de informações internas, né, pelas entidades. Integração entre os próprios sistemas, né? Mas um exemplo bem simples. O cidadão vai lá tirar uma CND, ele entra na página lá da prefeitura, tira uma CND, e aí a CND sai como nada consta. Aí depois o cidadão vai lá fazer o uso daquela informação, sei lá, comprar uma casa. Aí depois ele descobre que tinha conta de água pendente na própria prefeitura e descobre que tinha taxas pendentes. Poxa, mas a CND só pegou a parte tributária, né? Enfim, é um exemplo de ausência e de integração. E aí você olha lá, tem uma notinha no final dizendo que essa CND só se aplica a débitos tributários, tal, ou seja, resolveu o problema. Então nós temos desafios ainda, duplicidade, inconsistência de dados, sistemas legados ainda existentes. Nós temos sistemas mais modernos, recentes em operação, ou que foram substituídos, né? Seja desenvolvido internamente, seja terceirizado, mas nós temos sistemas relativamente mais novos
que operam em conjunto, em paralelo com os sistemas legados ainda em operação e que nós temos que lidar. E, para encerrar essa minha fala inicial aqui, não atrapalhar o professor Wagner aqui na exposição, no nosso bate-papo, né? Nós temos desafios presentes decorrentes do ambiente regulatório nacional, que exige aí dos sistemas, né, que aqui no Brasil a gente chama de SIAFIX, né, Sistema de Integração e Controle, né, que seria o sistema de contabilidade e o que estão integrados aí com a contabilidade, diversos requisitos que ainda são desafios para as entidades públicas, né. Bom, dado essa introdução, breve introdução aqui, professor Capelli, eu vou fazer uma primeira provocação, um primeiro tema, né. Olhando aí para todo esse contexto, né, quais são os desafios que ainda são hoje enfrentados pelos entes aí, sobretudo pelos entes subnacionais, né, quanto à transformação digital? Primeiramente, assim, lógico, falar de tecnologia já é um assunto muito amplo, né? Então a gente foca no setor público. A tecnologia no setor público, exceto órgãos específicos para tratar de tecnologia, por exemplo, o próprio SEBRO no governo federal, ou as empresas de processamento de dados, hoje de tecnologia da informação, estados e municípios, né, que o métier deles a regra de negócio é a tecnologia é uma área meio, né? É uma ciência meio, né? Então é uma ferramenta que provê, logicamente, mecanismos tecnológicos para realizar processos, né, mais evolutivos, né? Então exatamente aquela questão da evolução também, você comenta isso. Você tinha aqueles papéis coloridos com cópia carbono, antigamente você informatizou isso em sistemas transacionais. Depois, nos anos 2000, nós tivemos aquela geração de extração de dados, modelagem de dados, né, que é o Business Intelligence, você consegue modelar relatórios e cruzar informações. Depois veio a onda do Big Data, análise de dados, painéis, dashboards, né, e agora a gente está entrando na era da inteligência artificial, que é uma ferramenta também, a gente tem que entender isso, é uma ferramenta para o setor público que vai permitir você tratar esse grande volume de dados. É, logicamente, humanamente impossível você analisar centenas, milhares de processos em pouco tempo e tentar tirar um padrão disso e uma análise melhor. Então, com certeza, a tecnologia é a ferramenta que vai proporcionar isso. Só que o setor público ele tem o seu jeito de trabalhar, né? Você tem que seguir as regras legais, né? Você não pode fugir ao regramento. Então, todos os processos, os contratos de tecnologia têm que ser regidos pela normatização, né, vigente no país. Então, você tem que fazer certas adaptações. Você não consegue fazer uma contratação mais rápida de certa tecnologia porque ela surgiu agora e vai resolver um problema. Você tem que fazer um estudo, você tem que... Enfim, todo mundo conhece como é que é esse processo. Então, o que eu vejo assim é que, tecnologicamente, o governo ele sempre está assim, um pouco mais atrás. Normalmente, ele não é o ponta de lançamento de novas tecnologias. Isso normalmente são outros setores da economia, né, do setor privado, do setor bancário, né, questão de segurança, etc. Então, você tem outros pontos de evolução. Mas, obviamente, o setor público ele tem que acompanhar. E ele é muito grande, né? Você tem as áreas de saúde, educação, assistência social, né? Seja nas três esferas, União, Estado e município. Então, você tem que fazer tudo isso funcionar. O foco que eu quero trazer aqui para o nosso debate é essa questão da área meio da tecnologia no governo, né? Você tem muito essa parte do próprio planejamento, do orçamento, das finanças, né? Isso perpassa por todas as áreas porque ele é a ferramenta base que vai fazer funcionar o governo, né? Assim como parte de recursos humanos, a parte da tributação e arrecadação, que a gente está passando pelo processo da reforma tributária agora, enfim, você tem uma série aí de núcleos aí de gestão pública da área meio do governo que tem que funcionar bem para que o governo ande, né, tecnologicamente falando. E, por fim, claro, transparência, controle, né, os próprios tribunais estão aí usando a tecnologia, essas análises para a gente poder evoluir aí a área de tecnologia do governo. Excelente. Professor Capelli, acho que eu vou partir desse ponto que você colocou. Eu acho que você tocou em alguns elementos aí que são centrais, né?
Nós temos vivido nos últimos 20 anos, né, a própria linha do tempo que você construiu indica isso, um aumento da complexidade dos próprios sistemas e da quantidade. Cada vez mais nós vamos ter novas prestações de contas, exigências regulatórias, exigências de stakeholders externos, né, as entidades, ou seja, eu tenho que mandar dados para o Tesouro Nacional, eu tenho que mandar dados, né, para o Ministério, para a Receita Federal, para os tribunais de contas, com algum tipo de incentivo e punição associado que naturalmente leva essa complexidade leva a necessidade de maior profissionalização, né? E sem dúvida uma necessidade de uma maior interação entre os profissionais de contabilidade, de finanças que lidam com a informação contábil de uma forma geral e o pessoal de tecnologia, né? Para justamente atuar, né, nessa melhoria. E aí tem uma agenda também associada bem à fala do Ricardo, que é uma mudança do platô meramente de aspectos, né, e uma interlocução orçamentária para uma lógica de patrimonial e de controles, né, que reverbera toda essa agenda, né, da interlocução contábil mais contemporânea. Isso gera mais complexidade, né, nos processos, né, de contábeis, nos processos de dados, né, para lidar, por exemplo, né, a gente falava da dependência, né, com fornecedores de softwares terceirizados, como eles, em que velocidade eles migram, né, para essas rotinas novas. E esse é um fato, né, que gera uma dor significativa, em especial para governos, né, subnacionais, a gente pode falar aí em estados e municípios. Né? Eu acho que essa agenda, né, também de trazer o protagonismo, né, da lógica patrimonial e essas caixas de controles, que são importantíssimas para fins de tomada de decisão, né, Ricardo, aumentaram a complexidade dessa agenda. Né? Não, muda olhando para o horizonte, sei lá, os próximos 5, 10 anos, é muito difícil, nunca foi tão difícil pensar no futuro quanto agora, né, com essa revolução mais recente de inteligência artificial. Fato. Mas, olhando para o futuro, nós não temos nenhuma evidência de que a complexidade vai diminuir e a velocidade da chegada de novas exigências vai diminuir. Eles estão ampliando, né? Existe uma tendência de ampliação do detalhamento das informações, da necessidade de integridade dessas informações, né? Então, se antes era possível coexistir uma informação enviada para um determinado sistema com um valor e para outro sistema com outro valor, isso não existe mais, né? Lógico que ainda pode acontecer, né? Mas a detecção vai pegar, né? Acho que esse é o grande ponto, a complexidade vem junto. E aí, professor Wagner, eu vou voltar num ponto aí que você colocou, que eu gosto bastante, que você tocou no assunto de inovação, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Bem colocado por você a questão de que o setor privado tende a inovar, né? Então, mudanças tecnológicas, sem dúvida, a inovação decorre de vantagens competitivas. Eles buscam vantagem competitiva, isso é o que explica, a literatura mostra mesmo, que isso explica a inovação. Mas nós temos uma particularidade no setor público que o setor privado não possui, que é a cooperação. O setor público coopera e o setor privado compete, né? É só para a gente pontuar essa característica, né? E depois acho que a gente pode sempre ter isso em mente, né? Porque nós temos nessa nossa discussão, várias iniciativas e soluções que resolveram grandes problemas ou dores, aí são compartilhadas. Acho que é importante ter isso em mente. Aí eu vou no próximo ponto, que é na mesma linha desse raciocínio que o professor Capelli estava desenvolvendo, que é o seguinte: hoje, olhando para o desenvolvimento de um novo sistema ou para a contratação de novos sistemas, né? Quais são os pontos principais de atenção que ainda permanece? O que o governo deveria estar atento, né? Em relação ao processo de desenvolvimento ou contratação de um novo sistema? Eu queria aproveitar a oportunidade, eu fiz uma pequena apresentação aqui para ir guiando também essas nossas discussões. Deixa eu só compartilhar a janela aqui rapidinho, até para ficar, vocês poderem também... Fica mais fácil a gente ilustrar aqui com gráficos, né? Então, está aqui o assunto que é a transformação digital em governos locais, né?
Minha apresentação é que o bloco 1, nessa questão de exatamente sistemas de infraestrutura tecnológica, né? Então, só para passar para os nossos ouvintes, a questão seguinte. Tem vários regramentos no setor público, né? E exatamente o que eu estava falando, a gente não pode, no setor público, fugir do que está escrito na legislação. E a área meio, ela é regida aí por uma série de normativos, lógico, eu não vou passar tudo aqui, mas o grande marco aí das finanças públicas, do orçamento público, do controle e depois da própria transparência é a Lei 4.320 lá, de 64. É como a gente vê como ela foi tão bem feita que ela ainda continua vigente, os conceitos dela ainda continuam sendo aplicados no Brasil. Lógico, depois nós tivemos a implantação das ferramentas tecnológicas no Brasil, por exemplo, pelo governo federal, né, o CIAF, no governo federal em 87, o conceito de conta única, que também na tesouraria era tudo espalhado. A lei de responsabilidade do ano 2000, né, era o grande marco aí do equilíbrio fiscal no Brasil. O PREP-CEP-C com as normas, a primeira versão de normas públicas aí, com a convergência com as normas internacionais, aquele trabalho que a contabilidade pública tem feito. A lei da transparência, e aí o governo começa a olhar com mais calma uma atenção melhor nos nossos sistemas de administração financeira, né? Então, ele coloca um decreto padrão mínimo. Faz essas instruções de procedimentos contábeis, que é um avanço aí da área satélite à contabilidade, né? Você precisa de outras informações para registrar aqui na contabilidade, né? O próprio plano de contas, né? Os procedimentos contábeis patrimoniais, a Lei Complementar 56, que define aí a publicação dos dados, matriz de saldos contábeis, que todo ente aí na área financeira sabe como é que funciona, tem que entregar isso. Isso dá uma transparência total. Até a matriz de saldos contábeis, professor, é muito interessante que a gente tinha que publicar balancetes, entregar balanço aos tribunais de contas, mas você seguia aqueles padrões do DECASP, né? Balanço orçamentário, financeiro, patrimonial. Você não dava acesso a todos os dados da sua contabilidade a todos os entes. Isso está público hoje na internet. É uma riqueza que o Brasil tem, não só a nível de estados e municípios, mas todos os entes nós temos isso de forma pública no SICONF, né? O último decreto padrão mínimo e, por fim, agora foi a revisão das convergências do 7C que eu já comentei. Então, assim, isso aí traz aquela estruturação legal para basear um CIAFIC. O que é um CIAFIC? Né? O Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle. Então, lógico, isso aí não é um estudo meramente nacional, isso vem aí de modelos internacionais, por exemplo, o Banco Mundial tem essa apresentação aqui, esse estudo de 2011, né, que ele é um módulo composto da parte orçamentária, financeira, dívida pública, todos os dados são módulos de mesmo sistema, não são sistemas integrados. Você tem uma diferença aqui, integrar sistema, você tem problemas de conciliação, você tem problema de dados assimétricos, né, de temporalidade. Aqui não, você mantém tudo esse sistema no mesma base, né? E aí o próprio BID depois fez uma modificação nisso aqui, colocando que outras informações paralelas são registradas na contabilidade, aquele conceito patrimonial que a gente tem que registrar na contabilidade pública, né? Então, vejam que um setor público ele se estrutura a partir exatamente da sua execução orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, que, por regra, no Brasil é registrado no sistema SAPIX, né? O próprio BID depois, ele faz outra análise aí, como é que se você planeja essa criação, essa gestão aí de um grande CFI, que é composto, logicamente, por modos de orçamento, de finanças, contabilidade, dívida pública. Não é uma regra geral, mas, assim, obviamente, a ideia é que desde o início de planejamento de instrumentos, planejamento, PPA e LOA no Brasil, e até a prestação de contas do exercício. Então, um CFI que você passa por 3 exercícios. Enquanto você está preparando o próximo, você está executando o presente e você está prestando contas do anterior, né? Então, você tem todo esse fluxo operacional, né? E eu acho que o grande ganho que as novas normas de contabilidade traz para o Brasil é exatamente essa mudança de foco para o conceito patrimonial. A gente tem que mudar a questão de gestor público, só pensar que ele tem que ter orçamento para empenhar, para liquidar e pagar. Isso aí é execução orçamentária. Tem que fazer? Tem que fazer. Mas, assim, o foco, a riqueza dos dados, exatamente dessa evolução tecnológica que o setor público vai ter, exatamente para prestar contas, é no conceito patrimonial, né?
Então, aqui a gente só reforça exatamente isso. Então, só para concluir aqui, essas questões que vocês colocaram aqui, quais são as necessidades aí que a gente vê? Obviamente, para ter investimento em tecnologia, você tem que ter recurso financeiro. Então, assim, o gestor tem que alocar recurso financeiro, porque TI é caro. Banco de dados, aplicação, servidores, ferramentas, tudo é caro. O próprio profissional de tecnologia ele é caro e ele é escasso, porque ele é o concorrido hoje no mercado. Outra dica que a gente vê, assim, que a gente, assim, no maioria dos estados, municípios que a gente está discutindo agora, é muito interessante também por causa da reforma tributária, aproximou muito as discussões nas fazendas, nas finanças, entre estados e municípios. Aí, né? Então, até o próprio comitê gestor. Então, você tem essa questão de ter um planejamento estratégico. Assim, quem não colocou a TI como melhoria, como planejamento estratégico, não foi para frente. Então, isso é importante aí dar esse toque aí de que a TI, claro, é uma ferramenta meio, mas ela tem que ter o seu planejamento, o seu objetivo da área que você quer melhorar. É de CIAFIC, é de prestação de contas, enfim, você tem que ter esse conceito estratégico. A sessão de integração de sistemas legados sempre vai ter sistema legado. Esse AFIC ele não vai ser o sistema principal, não existe. Existe o conceito de GRD, né, que é o RP para governo, né, Government Resource Planning, ou seja, o grande sistema de gestão governamental. Mas, como eu falei, desde o início do planejamento até a prestação de contas, a gente está aí sendo regido pela 4.2020 e a LRF. Você tem equilíbrio fiscal, né, os riscos fiscais, etc., e as finanças públicas. Então, por onde a coisa funciona no governo, ele presta conta. Né? Os próprios tribunais focam muito nisso. Mas, calma, você tem área de saúde, educação, assistência social, meio ambiente, muito importante isso. Cada uma vai ter o seu sistema. E muitas dessas informações têm que vir para um CEAFIC, porque o CEAFIC também vai levar isso aí para outro sistema, que é o sistema de custo no setor público. Então, você consegue ter essa integração com os legados. Agora, cara, para o pessoal de TI, é um pandemônio você ficar interligando os sistemas de diferentes plataformas, tecnologias para trocar informações. Mas é um trabalho que tem que ser feito. Investimento em infraestrutura tecnológica, claro, então, se não tiver isso, a coisa não funciona. Né? Análise totalmente de dados que você está falando agora não é só a inteligência artificial, é você ter essa base toda agrupada, né? Então não é só financeiro, é como é que está minha saúde, minha educação, quantas pessoas estão sendo tratadas, eu estou atendendo, exatamente como exemplo que você deu. Por que nós temos um grande central de certidões negativas do governo, né? Naquela esfera, por exemplo, né? Então, assim, as áreas têm que conversar. E a gente vê que no governo, apesar de existir esse compartilhamento que vocês citaram, elas ainda são muito fechadas nas suas caixas, muito assim, só planejamento, só finanças, só saúde, educação, é muito difícil a gente fazer esse trabalho aí de evoluir todas as áreas, né? E claro, aqui a gente está fazendo aqui a capacitação de servidores, formação de equipe. Sem isso aqui, com certeza o processo não dá certo. Aí eu já fico aqui para a próxima sessão. Bacana. Professor Capelli, um ponto importante, uma fala que me tocou aqui do ponto de vista aí de argumento, TI é caro, né? Então temos aí uma articulação necessária, né? Não o protagonismo do TI pelo TI, mas enquanto ferramenta, pensando nessa lógica que o senhor trouxe aí, né? Processos de planejamento que agora antecedem, né? Essa prerrogativa da nova lei de licitações, ou seja, toda a minha agenda de compras, de contratação, né, de movimentação, né, da execução da despesa, ela parte de uma matriz de impacto, de risco. Eu tenho toda uma agenda que vai naturalmente precisar de informação para eu validar quais são as frentes, né, quais são os riscos que eu vou atacar, quais são as minhas frentes prioritárias, né, para essas agendas importantes, né, constitucionais, né, de saúde, de educação, e preciso de informação, né? Então, eu tenho um dilema, né? TI é cara, mas ela produz informação. Né? Eu tenho, por outro lado, né, uma agenda que pede e impõe, né, um planejamento. Então, quanto antes eu preciso colocar no meu plano para poder comprar, né? Então, assim, esse processo, ele, de toda forma, ele se torna até contrafactual, contraditório, né? Como que o senhor enxerga a presença da inteligência artificial e sua, né, natural
incorporação na rotina nossa, né? Pessoas trabalhando dentro do governo. Como que a inteligência artificial pode ser uma oportunidade para tornar menos caro? É possível? Não é? Tem muito discurso ainda. Queria sua percepção para a gente trocar, porque nós, né, Ricardo, estamos discutindo, né, implementação aí de mais discussões, mais conceitos acerca dessa ferramenta para o governo, né? Ela é amplamente discutida em outras frentes, produção, operações, marketing, essência de dados, etc. Mas e para o governo, né? Como que essa popularização ela pode ser convertida, ela pode ser utilizada de forma mais alinhada aos interesses do governo, professor? Professor Carlos, ótima observação. Assim, a gente tem a tendência, né, a gente que já tem um pouco de experiência profissional há algum tempo, é muito comum no setor de tecnologia, quando chega uma nova tecnologia, achar que ela vai resolver nossos problemas. Hoje a gente já entende que isso melhora, mas nunca vai resolver tudo. Só para lembrar, né? Quando começou a informática, lá na década de 80, falou assim, não vai precisar mais de livro, né? É um absurdo, né? A informática, todo mundo vai se tornar no computador. Depois a internet. Não vai mais precisar de telefone, a gente vai fazer tudo na internet, enfim. E aí veio na informatização de sistemas, exatamente quando entraram lá os primeiros CIAFIX, que nem tinha essa sigla ainda no Tesouro Nacional, fala assim, não, a gente não vai mais precisar de contabilidade, né? Os CIAPs lá do Governo Federal dos entes subnacionais vão fazer toda a contabilidade, né? Claro que vem, porque por trás disso a gente tem o evento para ter os contábeis, né? Os registros, né? E o resto, a prestação de contas. Isso assim, muito... a gente tem essa tendência como ser humano de achar que a próxima tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Claro que a inteligência artificial é muito mais avançada do que tudo que já passou. A gente tem visto, por exemplo, essa questão de... A gente tem que entender que a inteligência artificial tem vários ramos. Ela é uma ciência de tecnologia nela mesma. Né? Por exemplo, tem o que a gente fala muito agora, IA generativa. Você lá gera informação, né, análise com base em grandes dados, que aí vem um pouco o conceito anterior do Big Data. Né? Então você vai ter uma grande massa de dados, por exemplo, análise de espaços jurídicos, né, jurisprudência. Isso aí na área jurídica a gente tem visto que está funcionando muito, porque, ora, se você tem o mesmo caso, para que eu vou aplicar outra jurisprudência sempre que já foi julgado várias vezes em várias instâncias? Então, assim, eu aplico o mesmo conceito. Né? Então, a legislação, né, a área jurídica permite isso. Agora, assim, por exemplo, lógico, por exemplo, setor de compra, setor de planejamento mesmo, como é que está a sazonalidade da minha arrecadação, considerando que não vai mudar nada, assim, não tem um grande impacto econômico. Previsão de Pode receita, né? inserir, né, isso no sistema, né? Aí você pode fazer esse tipo de dados, né? Só que as coisas vão mudando, né? Então, assim, eu vejo assim que a gente, lógico, tem que aprender a usar a tecnologia, mas como eu falo, sempre como uma ferramenta. Ela vai melhorar a nossa vida, vai complicar um pouco a gente aprender agora, mas ela traz essa questão de não ser, eu não vejo assim, qualquer tecnologia que eu vou só apertar o botão e vai resolver minha vida. Ainda não estamos nesse nível. Precisamos preparar pessoas, né, professor? Né? Preparar Exatamente. pessoas para lidar com essa força, né? Com essa ferramenta, né? Isso. E aí, só para bem que detalhando um pouco disso aqui, só continuando, aqui, olha só, a questão de dados, né? No caso do CIAFIX, né, que é então a questão do regramento contábil patrimonial no Brasil, o que a gente tem? Né? A gente tem o plano de conta aplicado ao setor público, né, definido pela STN, claro, pelos entes, eles fazem consulta pública. Então, aqui é aquela riqueza, né? Eu sei que tem gente que não é especialista em contabilidade, mas só para explicar brevemente aqui, né? Aqui na parte laranja em cima até a parte patrimonial. O que é patrimonial? Não é só questão de conceito de botar patrimônio em bem público lá, seja tangível ou intangível, né? Mas isso é o controle do objeto da contabilidade, tá? Então, você está controlando seu patrimônio, está aumentando ou diminuindo, né? Você tem o patrimônio líquido do lado passivo, né?
E, então, assim, essa que é a grande diferença aí com a mudança do PECAS para em 2008. Você teve agora as VPAs e as VPDs, né, mostrando a sua aumento ou diminuição de patrimônio. E aí, quem sabe contabilidade privada, o que tem a diferença no setor público. O grupo só está a parte orçamentária, exatamente. Eu perdi do orçamento e do que eu executei. Exatamente, eu ganhei, dei, paguei, deixei em resta pagar, apareceu uma despesa de exercício anterior, mas, de novo, a gente tem que sair desse conceito orçamentário e pensar que gestão pública na área de finanças é meramente execução orçamentária. Ela é importante, tem que cumprir o rito, mas ela é uma das partes. O patrimonial está fora, o foco agora é patrimônio. Tá? E claro, os controles aí, claro, é um dos pontos muito fortes que a contabilidade trouxe para evidenciar no setor público, é o controle da disponibilidade financeira por fonte, a DDR lá no 7282. Você tem aí todo esse controle que é muito rico para o gestor público saber exatamente o que ele pode ou não gastar. Principalmente, por exemplo, no final de mandato, você não pode deixar despesa para o próximo gestor sem a sua devida cobertura, no caso de reza a pagar. Então, assim, é muito rico aí o plano de contas. Né? Então, e você vai tirar dados da onde aqui, dessa grande gestão? Desse plano de contas, né? Dos sistemas CIAFIX aí, né? Da parte orçamentária, tanto da parte patrimonial. E aqui, exatamente o que vocês estão querendo ver, eu sempre mostro esse gráfico aqui para o pessoal, que é o seguinte, o CEAFIC, por isso que tipo assim, o CEAFIC ele é o GRP do governo, ele é o sistema de gestão governamental, claro, na área, né, de orçamento, finanças, prestação de contas. Né? Então, assim, não existe CEAFIC, prefeituras existem grandes GRPs que fazem tudo, né? De pagamento, eles fazem compras, eles fazem estoques, eles fazem o controle de frota, aí já é muito maior porque prefeituras, são as menores, já conseguem contratar isso num sistema só. Estados é muito difícil, esse modelo aqui vem, por exemplo, didático aqui de estados, então você põe uma série de sistemas ao lado, aqui ao redor, para você ter que compartilhar informações, e no caso de entes nacionais, você ainda tem que receber dados lá do transferências fundo a fundo do SIAT, do governo federal, você recebe transferências voluntárias do governo federal pelo Transfer Gov, você envia matriz aos contábeis para o Siconf, você normalmente tira dados aqui para um grande estator de data warehouse de business intelligence, seja ele estado ou município, e logicamente leva isso aí depois para um portal de transparência. Né? Então você tem que fazer todo esse tratamento aqui. Essa é só uma ilustração, mas vejam só a riqueza da qualidade da informação contábil patrimonial. Tudo que está em volta, que são satélites, você registra na contabilidade. E aí vem essa questão, a inteligência artificial, eu vejo que ela é a ferramenta que vai poder dar ao gestor público, seja ele o prefeito, o governador, ou mesmo de outra área que não seja da finanças do orçamento, a gestão do que está sendo executado aqui é um plano. E exatamente até então, a questão de custo, né? Você pode depois aperfeiçoar isso aí, visando o custo do setor público, que dá uma grande retorno aí para a sociedade. Então, a questão aqui é a questão de deixar um CIAFIC como principal sistema corporativo do ente. Não vejo outro modelo que não investir nisso aí, para que o ente tenha maior qualidade da informação, porque tudo vai cair nessa questão de orçamento e finanças, por mais que seja de outra área governamental. A contabilidade pública ela é uma ferramenta corporativa, então a ciência aí sendo aplicada como a ferramenta de gestão do governo. Né? Os dados geram informações. Aqui você tem inteligência, não só inteligência artificial, você tem que ter inteligência do gestor a nível da área específica e o gestor macro. Né? Então ele tem que ser inteligente e usar essa informação para a melhoria da sua gestão. Né? Claro, eu tenho que ter o controle, conformidade, conciliação, senão dados que não têm qualidade você não consegue confiar. A equipe, no caso, que está gerenciando isso, ela tem que ter uma visão holística. É aquilo que eu falei que a gente tem que sair da caixa. Ok, eu sou de fazenda, eu sou de planejamento, eu sou de controle, eu vou ver só o meu lado. Não, você tem que olhar o governo como um todo, seja no município, seja numa capital, seja no estado. Você tem que ter essa visão de importação desses GRB para dar uma informação para o gestor, para todos os gestores, uma informação de altíssima qualidade e, claro, tempestiva, né, com segurança. E, logicamente, tudo isso é feito por pessoas. Você tem que ter a motivação desse projeto e, claro, pessoas sem a devida capacitação, elas não
não vão conseguir evoluir isso. E, como eu falo, a inteligência artificial ele é o resultado disso. Você junta todo esse processo dessa gestão e usa a ferramenta de IA para adquirir melhor informações gerenciais. Professor Capelli, muito bom essa sua apresentação no slide anterior ali que tinha todos os sistemas, mostra bem a questão da complexidade, né? Quando nós estamos falando de CIAFIC, do desafio de organizar a informação contábil, fiscal, né? Passa por organizar na prática todos esses sistemas que devem conversar, procurando manter a integridade do sistema. Mas você trouxe aí uma questão também relevante, que é o gestor, o papel do gestor e também das equipes, né? E aí eu queria já emendar com uma próxima pergunta aqui para a gente discutir, né? O que as equipes de contabilidade precisam saber? Qual é o papel do profissional de contabilidade e dos demais envolvidos hoje na preparação da informação, quem lida com a informação contábil e fiscal, quem lida com a preparação para reporte, para divulgação, ou seja, qual é o papel, né, hoje, nesse novo mundo, que já não é novo assim, né, mas como é que você vê essa questão? Talvez até, eu não sei, talvez até se seguir sem a apresentação, você pode ir seguindo, talvez fique melhor no enquadramento, tá? Mas aí quando você quiser ilustrar alguma coisa, você compartilha. Aí você segue, eu acho que talvez fique melhor pro podcast aqui, mas pode seguir. Tudo bem. Não, é que eu gosto de usar muito gráfico aqui para ilustrar para as pessoas aqui. Depois eu paro aqui rapidinho. Pode seguir. Então, essa questão que a gente vem conversando, né? No setor público, infelizmente que eu vejo, assim, claro, todo mundo tem sua obrigação exatamente porque vai ter o Tribunal de Contas lá avisando o que aconteceu na sua área. Então, saúde, segurança, meio ambiente, né, assistência, a própria o controle, enfim, tudo isso ele é observado nas suas caixinhas. E aí o grande gestor, né, ele tem que fazer funcionar. E aí, lógico, ele vai atender aos anseios da sociedade. Então você tem que olhar isso daqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu pego só uma explanação aqui, mais ou menos. Claro, municípios têm uma pequena diferença, né? Que só tem o poder executivo e o legislativo, né? Mas vamos pegar o caso de Estado. Então você tem aí as divisões por poderes. Isso tudo, veja, fica registrado no CEAFIC para prestação de contas também. Então você tem dados separados a nível de poderes, só vai lá para a matriz, vai para o SICONF, você tem transparência disso. O que aconteceu na execução daquela gestão a nível de executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. E também o setor público ele é dividido por tipo de administração. Então, você tem a administração direta, né, os fundos da direta, a indireta, está aqui, empresas públicas, fundação, cidade comunalista, enfim, são aquelas dependentes do orçamento, né, e órgãos e entidades de administração pública, que são unidades orçamentárias e unidade gestora, do mais diversos tipos aí da gestão. E, logicamente, normalmente, aí tem de estados e municípios, você tem uma secretaria de fazenda, uma secretaria de finanças, às vezes está no planejamento, que aqui que eu destaco essa governança central, assim, essa visão holística da coisa, da melhoria da tecnologia, da informação governamental para a grande prestação de contas aí do governo. Então, veja que normalmente fazendo as finanças, você põe, lógico, a própria administração do órgão, você normalmente tem a contabilidade geral daquele ente, né, tem o computador geral, e você tem a OG financeira, a OG de encadro, você tem a tesouraria. Então, são dois grandes pilares aí da governança orçamentária financeira, a contabilidade geral, junto aí, claro, com o setor de planejamento, da parte do orçamento, e a parte da tesouraria, das financeiras e endividamento. Aqui o destaque amarelo também, que a parte financeira nos entes, principalmente estados e municípios, hoje você tem as tesourarias próprias dentro de fazendas, e você tem os fundos estaduais ou fundos municipais de saúde, que tem aquela separação específica para tratamento na área da saúde, né? Então, você tem dois setores aí que são dando recursos, né? Tanto tributários como transferidos pela União. E tudo isso aí fica registrado no CEAFIC, de forma que você tem um orçamento no CEAFIC, né, que é registrado, logicamente, separado por esfera, pela funcional programática, né, que é o nosso regramento. Inclusive, né, professor, a gente está vendo lá na CT Conta aquela questão da adoção da COFOG, né, que é o modelo internacional. O Brasil precisa começar a estudar isso. Você tem o registro aí das naturezas, o inventário de receitas
despesa no Brasil está padronizado, né? E a fonte de recursos também está padronizada pela STN. Então, assim, a gente tem esses sistemas aí, seja do menor município à própria União, o regramento ele é único, né? Então ele permite a consolidação dos dados e a prestação de contas nacionais. Então, assim, vejam que quem está fazendo essa governança tem que ter essa observação de como é que está a minha gestão, como é que está as informações, os tratamentos dessas informações a nível de que eu estou conseguindo dar ao meu gestor maior, ao meu governador, ao meu prefeito, a informação que ele precisa, né, tirando de todas essas bases de dados aqui. Então, essa é uma questão da melhoria de tecnologia da informação para a melhoria da gestão. E aí, só para destacar, qual é uma das metodologias que a gente pode usar para essa qualificação profissional, essa melhoria da gestão do setor público? Aqui é só para destacar um exemplo do trabalho, está disponível lá no site da Comissão de Gestão Fazendária, a COGEF, né? Houve um trabalho há alguns anos atrás, aí o Ministério da Fazenda, junto com o Conselho Nacional de Política Fazendária e o Banco de Desenvolvimento, né, o BID, eles fizeram uma base de maturidade da gestão fiscal. Aí você tem 3 eixos, né? A gestão fazendária, a gestão tributária e a gestão financeira. E aí analisa processos, desempenho, boas práticas, né? E aí só um destaque aqui que eu quero fazer exatamente na gestão fiscal, né? Que é essa parte contábil orçamentária. Então você tem aqui eixos, né, de planejamento e execução orçamentária, aquilo que eu estava falando, política de execução financeira, fluxo de caixa, certo? A própria contabilidade na gestão de ativos e passivos, patrimônio, né? Demonstrações financeiras, prestações de contas da contabilidade, as gestões de custos e gastos públicos, que é o grande conceito de você ser mais eficiente na gestão pública, né? E o próprio endividamento. O governo também tem que controlar a sua dívida, porque senão ele compromete orçamentos futuros, né? Então, assim, o que a gente vê nesse ponto aqui? Você precisa ter esses recursos financeiros para investir em tecnologia, esse que é o problema. Você acaba tirando recursos da área final para ter que investir na área meio. Então, isso aí você tem que planejar, né? De novo, você tem que ter esse planejamento estratégico para a melhoria dessa gestão, né? Integrações com sistemas legados independentes é um problema aí que você também gasta dinheiro com isso, né? Infraestrutura, o tratamento de grande volume de dados, e novamente a gente reforça essa questão de capacitação e formação de equipes para que elas precisam estar olhando esse trabalho aqui, né? É um fato. Ricardo, se me permite, a fala do Capelli ela foi muito oportuna, em especial quando ele inicia o argumento e o raciocínio, tratando dessa extrapolação, né? A gente tinha, então, um mindset muito fortemente associado à execução orçamentária. Então, bastava para fins de prestação de contas, eu dizer que liquidei a despesa, né? Com essa integração aí com o sistema patrimonial, essa integração de despesa ela acaba reverberando lá na lógica patrimonial. Dando um exemplo, comprei material e medicamento para a secretaria lá de saúde de determinado município. Esse recurso, esse MATMED, ele está lá em estoque. Tem uma diferença, né, professor Capelli, professor Ricardo, entre executar orçamentariamente a compra de um medicamento e dispensar esse medicamento, né? Então, eu vejo que quando você fecha o raciocínio falando, olha, investir em TI melhora a qualidade da informação, eu consigo, inclusive, demonstrar nesses cruzamentos entre execução patrimonial lá na caixa 6, execução orçamentária, perdão, na caixa 6, e execução patrimonial nas caixas 1 e 3, ali, quando eu, de fato, pego e dispenso, né, o medicamento, ele sai lá dos estoques, né, e vai, por exemplo, para ser ministrado lá para um paciente, ou seja, eu consigo, né, com esse investimento, coibir algumas disfunções que são observadas, né, na sociedade contemporânea, né. Judicialização, né, é um fenômeno que, às vezes, ele pode ser evitado por melhoria da informação. Tem estoque no almoxarifado, no outro não aparece, ou seja, essa não interoperabilidade de sistemas, ela é uma dor. Como que você percebe, professor Capelli, que essa barreira, então, de novo, né, preciso capacitar a equipe, investir, né, em infra para ter, né, uma robustez em termos de tecnologia de informação, e como isso pode fazer, de fato, com que nossa lógica, né, contábil, patrimonial, possa ir além, né, da prestação de contas pragmática, aquela prestação de contas mais cerimonial, mais, eu diria, estanque, professor? Qual que é a sua percepção?
voltando aqui, o que que a gente tem aqui, por exemplo, desses aprendizados aí com tudo isso, né? Essa questão. Por exemplo, no caso de estados, né, a gente, pelo GFIM, a gente tem acompanhado a evolução de todos os CAFIX aí dos entes subnacionais. Isso aqui é um gráfico que eu monto, que eu só peguei os logotipos. Na verdade, a publicação dos sistemas é oficial, feita pelo REHEL ali da LRF, tá? Então, assim, a gente pode ver que alguns sistemas, eles exatamente são compartilhados entre estados, né? Estados, eles adquirem o mesmo sistema e aí você tem essa questão de poder compartilhar informações, né? Então, essa é uma grande vantagem aí do setor público. E aí, todos os sistemas que vocês têm esses problemas aí, toda a área pública, ela, exatamente pela própria lei de licitações, questões das compras públicas, como é que fica? Ora, você quando fizer uma compra pública, você tem que ter um orçamento, você tem que ter um recurso. Aí você contrata uma empresa, você registra o contrato, registra aqui na contabilidade, você vai receber as mercadorias. Por exemplo, a gente tem exemplos de alguns estados que eles fazem compra centralizada num grande almoxarifado central. Então, eles ganham em volume. E aí, claro, eles alocam essa distribuição com fornecedores em certas localidades. Então, você consegue, isso tudo é questão de gestão, é questão de contrato, é questão de você ter uma governança melhor da sua compra pública. E aí vai aquela história, o gestor público, seja da área, por exemplo, de saúde, eu preciso fazer uma compra para o setor de saúde aqui de medicamento que tem prazo de validade. Então, o meu sistema de estoque está controlando prazo de validade, esse sistema está dando um alerta, tem um agente de IA verificando que certo estoque vai vencer e vai acabar, para não dar aquele problema de chegar no hospital e está faltando insumo, que é um absurdo. Então, tanto perder material, né, porque está vencendo, como deixar de faltar porque não deu tempo de fazer o processo licitatório correto. Então, tudo isso a gente vê que a tecnologia pode ajudar o gestor público e, claro, obviamente, quando é uma compra pública, a prestação de contas, tudo isso vai passar pelos CAFIX aí nos juristas contábeis, né? Então, isso são todas metodologias de gestão. Não tem uma lei que define qual a melhor prática disso. Aí, sim, esses estudos, por exemplo, no DGFUS, eles trazem as melhores práticas e outros estudos, né? Principalmente desses organismos de fomento, o Banco Mundial, o IDLUS, tem várias tecnologias aí para estudos, né, para poder mostrar as melhores práticas de setor público. Mas essa é a minha grande dica nisso, é compartilhar informação com os pares aí. É muito bom. E aqui só para também trazer esse foto aqui do que a gente viu ao longo aí desses últimos 20 anos aí que está acontecendo aqui no setor público, que é a transformação digital pública, né? Então, lembrando aqui que é o setor público, né? Ele tem que ser um objetivo da gestão. Ele era meio? Ele era meio. Mas ele também tem que ser um objetivo da gestão. Então, com isso, você consegue fazer com que o setor público se modernize. Porque se você ficar só usando sistema só para registrar, para prestar conta, para fazer o feijão com arroz que tem que fazer, por força de lei, você não vai ter nenhum ganho dessa transformação digital, né? Então, o gestor ele tem que entender isso, né? O que a gente viu também é que assim, tecnologia não é fácil, não é rápida, não é chegar na prateleira, quebrar e instalar no computador. Você tem que adaptar os processos, exatamente melhorar esses procedimentos, capacitar as pessoas, então é um planejamento de médio e longo prazo. E aí vem aquela questão do período eleitoral, você planeja só para a sua gestão. A tecnologia tem que ser um negócio de mais longo prazo. A gente vê assim, se um gestor, a minha recomendação é se o gestor quer fazer uma grande mudança do TI, para começar logo no primeiro ano do mandato, para começar a aplicar, preparar tudo até o terceiro e botar o do quarto para funcionar, porque senão não dá tempo. Mas muita coisa vai passar além de 4 anos. Já vi projetos de curto prazo e sempre acaba estourando o tempo de execução. Essa governança dos processos de integração e compartilhamento, claro, né, como vocês viram lá, um monte de informação satélite, elas têm que se integrar para ter uma melhor qualidade da informação. Eu reforço aqui de novo essa questão que eu estava falando, gestão de contratos. A gente também de tecnologia no governo, a gente peca exatamente por não conhecer ou por não deixar claro algumas coisas que poderiam estar explícitas na própria regra do contrato que a lei permite. Então, assim, a gente acaba perdendo aí alguns problemas aí por gestão de contratos. Ou ter uma parceria muito forte com os setores de contratos, que são especialistas nisso. Uma coisa que a gente tem visto é que a gente tem que trabalhar com muitas equipes. Não é só que eu tenho que aprender a trabalhar em equipe. Não, você tem que trabalhar com várias equipes. Tem a equipe da saúde, tem a equipe da educação, tem a equipe da previdência, né, quem tem regime próprio de previdência.
equipe, enfim, de N área do governo, né? E da própria interna aí da área meio, né? De novo, reforçando planejamento, orçamento, prestação de contas, controle. Você tem que saber fazer esse trabalho de alinhar essas pessoas. Cada uma tem o seu foco, cada equipe vai ter o seu foco, mas você tem que fazer aquela visão holística de alinhar todas essas equipes para trabalharem juntas, para trazer a informação para um ou mais sistemas, para que você consiga extrair isso para o gestor. E capacitar todos os níveis aí. Pessoal de TI da área de infraestrutura, pessoal de tecnologia, não só necessariamente o de TI, mas o pessoal que está mexendo com aquela tecnologia na ponta, seja através de um aplicativo, de um coletor de dados, enfim, de algo disponível aí para a sociedade. Os operadores do sistema, que estão lançando os dados nesses sistemas transacionais, ou tirando de dados, os gestores das áreas, né, o grande gestor do governo, né, e, claro, os administradores da ferramenta também. Eles têm que... Essa é uma responsabilidade muito maior, porque além de saber gerir, eles têm que saber administrar, porque senão você acaba gerando problemas operacionais das ferramentas. E, claro, que a gente vê hoje em dia, a gente ainda tem esse problema na gestão em geral, no setor público não é diferente, a questão da comunicação, seja interna e o que está mudando hoje. Por mais que a gente implante um sistema, você cria portal, você cria manual, as pessoas não lêem manuais, a gente cria vídeo, não sei o quê, mas você tem que partir para a mídia social. As pessoas no governo, a gente é muito resistente a isso, até questão de regramento para fazer essas publicações. Eu trago aqui o reforço de que é importante, por mais que seja uma área meio, dizer o que eu estou fazendo. Olha, eu estou fazendo aqui um trabalho para levar para o portal de transparência do nosso governo. Então, assim, é interessante que a sociedade ela esteja acompanhando essa evolução. Muito bom. Professor HPL, tem um ponto, eu vou de novo partir dessa última fala sua. Você trouxe a questão das mídias digitais e a necessidade de usar melhor esse tipo de tecnologia para comunicação externa pelos governos. E o que eu tenho visto, pelo menos no último mandato, nos últimos anos, né, em que a popularização aumentou, prefeitos saindo do mandato e levaram embora a conta que estava criada ali no Instagram, enfim, Twitter e etc. Né? Mas, no fundo, o que isso esconde? Isso ainda acontece, né? O que esconde isso? E eu posso falar sobre inteligência artificial. Quando nós implementamos mecanismos de comunicação por mídia digital, quando nós implementamos tecnologias de inteligência artificial, agentes de análise de IA para resolver problemas internos, antes nós precisamos de mecanismos de governança, de políticas criadas para o uso. Porque se o governo, nesse meu exemplo, né, tivesse uma política estruturada, isso não teria acontecido, porque, olha, a conta deve ser institucional, criado, né, pelo órgão, o mesmo vale para inteligência artificial. Porque, de uma forma prática, como que a gente percebe essas mudanças? Né? Quando a gente está num movimento de hype, elas estão crescendo, se a universidade, se uma prefeitura, o órgão, não criar mecanismo de governança, não normatizar, não quer dizer que não está sendo usado. Estão sendo usados. Vai ter mídia digital, né, rede social criada, vai ter uso de inteligência artificial de uma forma, né? de uma forma automática, orgânica pelos funcionários. Né? Então, nós precisamos discutir, né, sobre mecanismo de governança. E aí eu abro, aqui já caminhando para o final, né, um ponto importante. Quais são as oportunidades que nós temos, olhando, né, para toda essa mudança tecnológica, transformação digital, que benefício isso traria, né? Quais são as oportunidades que estão presentes, né? E pegando o gancho do professor Bonacin, né? Para ir além de apenas buscar prestação de contas, melhorar a qualidade para a prestação de contas, mas para o uso também interno, né? Então, para gestão. Então, quais são as oportunidades, né? Poderia falar um pouco sobre esse item? Perfeito. Assim, a tecnologia é a ferramenta. Então, assim, as oportunidades são imensas. Ninguém acho que conseguiria imaginar todas as soluções que poderia aplicar ao setor público nas suas mais diversas áreas. E nisso que é a riqueza
do nosso trabalho no Brasil. Eu acho que a gente tem uma cultura de compartilhar conhecimentos, boas práticas, inclusive problemas, falhas também. A gente vê, olha, nós tentamos fazer algo aqui, funcionou certo, mas uma coisa aqui não deu muito certo. Então, é muito interessante isso, é muito rico isso no setor público, né? Assim, é muito difícil certamente ver como que o gestor ele vai conseguir se preparar para tudo isso, né? Então, assim, só para ilustrar também assim, uma das oportunidades aí que se teria nessa grande tirada de informações aí para o setor público, para o gestor público, eu trago aqui um modelo aqui que a gente estudou também, obviamente num sistema transacional aí, que é o GRP aí, dessa questão de finanças e contabilidade. Então, assim, olha só, se você vai preparar isso aqui para funcionar, e aí você tem o contador, você tem o administrador, você tem o gestor. E ele começa a pensar assim, só nos dados que estão gravados no sistema, só nos dados que eu preciso tirar informações. Isso é só uma parte. Ele tem que ter uma visão maior, ele tem que ter aquela visão gerencial de como tudo isso está funcionando. Então, aqui, por exemplo, um modelo, né? Você tem que entender de tecnologia. Então, a tecnologia, por exemplo, claro, obviamente, toda a base de dados fica em servidores de banco de dados hoje em dia, né? Normalmente, módulo 3 camadas, você coloca aí os servidores de aplicação. Então, você tem ambientes de produção, homologação, desenvolvimento, treinamento, de BI, né? Por exemplo, num grão de CIAFIC aí, até conforme o padrão mínimo, aí, do BID, você tem a área de contabilidade, finanças, execução orçamentária, financeira, tesouraria, DIGS, né? O planejamento também é muito rico, né? O próprio PPA por 3 faz, elaboração, monitoramento, avaliação, planejamento público, né? Logicamente, no Brasil nós temos que elaborar uma LDO, a própria LOA você elabora, depois você executa, você faz alterações, e agora tem o regramento mais novo aí, da STN, a controle de emendas parlamentares, até aquele controle que o Supremo está verificando, né? Então, um aumento da qualidade e da transparência aí no setor público, né? Outra coisa que se vê muito aí no setor público é o controle de transferência, tá? Transferência voluntária, por exemplo, você tem que estar olhando como é que tudo está sendo executado. Então, ok, isso aqui é transacional. Mas, ao lado, você tem que ter ferramentas de BWBI aqui no azul, né? Você tira informações gerenciais disso para o gestor poder analisar o resultado disso. E, claro, você faz aquelas integrações com aquele N monte de sistema lá, porque você também tem que fazer os registros contábeis patrimoniais. Lembrando, por exemplo, eu não vou ter aqui controle de diária, quem foi para qual lugar, ou quantos alunos tem uma sala de aula, ou qual instrumento cirúrgico tem numa certa sala de operação no hospital. Isso aqui não é objetivo aquilo, mas aqui é objetivo da grande gestão governamental. Você tem que saber que aqueles equipamentos, aqueles patrimônios estão disponíveis, né, são valorados e estão sendo aplicados na gestão pública. E, claro, a outra informação que não está aqui nesse grande fluxo, você pega dos outros sistemas satélites. Então, você acaba criando aí uma grande camada de extração de dados para você poder estar fazendo essa questão gerencial. E que é o que a gente falou no início, não tem uma receita de bolo fácil para isso. Cada gestor pode desenhar seu modelo, para você ter só um grande indicativo aí da onde os tira os principais dados. Claro que você tem toda a questão de tecnologia para o pessoal de TI, tem repasse tecnológico, você aumenta seu capital intelectual de tecnologia, aí N tecnologia, inclusive a inteligência artificial, e você, logicamente, não pode deixar isso aqui funcionando sozinho, né? Então você tem que manter aí essa infraestrutura de suporte, operação assistida, né? E é aquela questão do contrato, como é que eu contrato isso? Isso aí está bem previsto, porque isso aqui você simplesmente para o governo. Lembrando que é a área dele, né? Então você prejudica a área afim, né? Só para fazer alguns pontos aqui, o que temos de oportunidade que a tecnologia traz? Ela reduz a burocracia, né? Observação aqui é que ela cria valor público, né? Ela cria uma cadeia de valor, de crescimento, não só de informação, mas das próprias pessoas que estão trabalhando no setor público para o benefício de processos internos e, logicamente, o atendimento do resultado para a sociedade. Então, é uma das oportunidades que a tecnologia traz. Que é lugar da eficiência administrativa e redução de custos. Claro, se você é mais eficiente, você tende a reduzir custos, né?
Você, logicamente, moderniza serviços ao cidadão, então, essa questão que você está falando, aplicativos inteligentes, consultas uníssonas, por exemplo, a gente consegue consultar onde está o ônibus que eu quero pegar, não precisa estar parado lá no ponto de ônibus esperando o ônibus se vai vir ou não, o horário que eu vou ser atendido para tirar uma segunda via de um RG ou de um documento, eu vou com agendamento de horário, aqueles serviços centralizados, tipo São Paulo, não conhece, que é o Patempo, enfim, tem todos os estados e municípios têm serviços similares, você concentra o serviço cidadão no local físico, porque existe essa necessidade de ir fisicamente ao seu uso público, né? Cidades inteligentes, enfim, N possibilidades aí com a tecnologia, e a inteligência artificial pode analisar isso, como é que está o tráfego urbano para controle de tráfego, como é que está meu atendimento hospitalar, se o hospital está congestionado, por que o outro está mais vazio, enfim. Educação também, por que essa escola tem mais matrícula, a outra não, qual é o nível de idade dos alunos que estão entrando, eu tenho mais pessoal do ensino médio do que no primário, então, no básico, então eu preciso reforçar o ensino médio. E aí com o Estado, a maioria das escolas é dos estados, então as prefeituras têm que fazer um convênio maior com os estados, enfim. Dados abertos para a população também, participação social, isso é importantíssimo, né? O governo não é uma caixa fechada em si, ele tem que divulgar, tem que dar transparência, tem que fornecer dados até para os observatórios poderem analisar tudo o que está acontecendo, isso é uma de riqueza que a tecnologia traz, muito grande. Então, assim, são grandes oportunidades que nós temos aí para poder melhorar aí o setor público nessa área de tecnologia. Excelente. Bom, dado o tempo, nós vamos ter que caminhar aqui para o encerramento, né, dessa edição. Então, estamos encerrando aqui mais uma edição do Fundace Cast. Queria agradecer muito a participação, ao tempo aí do professor Capelli conosco, servidor do Governo do Estado do Pará, com ampla experiência aí em tecnologia de governos, com implementação e nesses desafios aí de tecnologia de governo. Professor Carlos Bonacin, coordenador do curso aqui do MBA de Tecnologia e Contabilidade Pública, EAD. Eu acho que isso aqui abre uma série de questões que nós trouxemos aqui e que demonstram, obviamente, a complexidade do que ainda deve ser tratado, né? E eu acredito que o MBA tende a trazer contribuições para isso, né? Bom, os nossos acompanhantes continuam acompanhando aí o Fundace Cast, não deixe de seguir as redes sociais da Fundace, onde compartilhamos muito conteúdo de valor. Se você quiser conhecer os MBAs oferecidos pela Fundace, acesse o site fundace.org.br. Em breve nós retornaremos aí novamente com esse tema, porque é um tema complexo e que requer sempre mais discussões aí para aprofundamento. Um abraço a todos e a todas.